E aí galera, tudo bem? Vamos lá em mais uma aula, né? Pessoal, a gente vai resolver aqui o exemplo 39 do livro, né? Tá aí na página 90 aqui no PDF ou 88 no livro, né? O exemplo fala o seguinte: experimento lançar uma moeda 3 vezes e anotar o par de resultados obtidos, não, a tripla de resultado, a terna de resultados obtidos, né? O pai se fosse 2 vezes. Aqui é um errinho mais tranquilo. Não tem nada demais não. Então a gente quer anotar os resultados obtidos. Então, primeiramente ele está fazendo o espaço amostral. A gente já fez isso na outra aula, então não precisa fazer aqui, né? Se a gente está lançando uma moeda 3 vezes, o espaço amostral é 2 elevado a 3, que é 8, né? Duas possibilidades, cara ou coroa. E como são 3 lançamentos, a gente eleva a quantidade de vezes que a gente lança a moeda. Tá aqui o espaço amostral. O mesmo que a gente viu na aula passada, né? E aí, ele está fazendo análise aqui de sair os seguintes eventos. Exatamente uma cara. Onde que sai uma cara? Foi aqui, né? Aqui e aqui. Então tem 3 chances de sair uma cara. De sair pelo menos uma cara. O que é pelo menos uma cara, pessoal? De sair exatamente 2 coroas. O que é pelo menos exatamente 2 coroas, né? Isso é que a gente tem que ficar atento para responder. Então, sair exatamente uma cara são os resultados que tem uma cara, igual aqui, ó. Aqui, né? Aqui, cara, coroa e coroa, coroa, cara e coroa, coroa, coroa e cara. Esses 3 são os que saem uma cara, né? Agora, quando a gente fala sair pelo menos uma cara, é porque pode sair uma cara, né? Ou 2 caras ou 3 caras. O único que não vai sair pelo menos uma cara é o que não tem cara, né? Que só tem coroa, que é esse aqui, ó. Então, qual que é o evento de sair pelo menos uma cara? São todos esses 7 aqui, com exceção do que sai só a coroa. Porque pelo menos uma cara pode ter uma cara só igual nesses 3, ou podem ter 2 caras igual esse, ou podem ter 3 caras, né? A gente comentou isso no outro vídeo, o que é pelo menos, né? Aí eu dei o exemplo do quando eu falo em quando eu falo em pelo menos, quer dizer que tem que ser no mínimo aquela quantidade. Pode ser ela ou pode ser mais, né? Então aí a gente tem 7 possibilidades, né? Que são esses 7 eventos. Só não tem o que sai coroa. Agora, quando a gente fala que tá querendo aqui, ó, exatamente 2 coroas, são os eventos que tem 2 coroas, que são esse e esse, né? A mesma ideia é de sair exatamente 2 caras. E aí, pessoal, a gente pode contar aqui nas possibilidades, mas nem sempre isso é muito simples, né? Como é que eu vou contar? A gente vai ver isso aí no próximo exemplo aqui, ó. Uma moeda equilibrada é lançada 6 vezes. Aí a coisa já muda de figura, porque 6 vezes 2 elevado a sexta é 64. Você vai ter que escrever 64 espaços a mostrar, 64 possibilidades, né? Cada uma com cada resultado com 6 possibilidades, né? E aí seu espaço amostral é que vai ter 64 elementos.
E a moeda é equilibrada porque é um evento equiprovável, né? Todas as duas faces da moeda têm a mesma chance de sair, por exemplo. Uma não é mais pesada do que a outra. São faces idênticas. Então a pergunta é a seguinte: qual que é a probabilidade de sair exatamente 4 caras? Né? Exatamente 4 caras quer dizer que eu quero que saiam 4 caras aí, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 4 caras. 1, 2, 3, 4. Né? É a probabilidade de sair exatamente 4 caras. Não importa quais as posições que elas estejam, o importante é sair 4. Só que aí a gente tem que ficar atento com o seguinte: quando eu falo a probabilidade de sair exatamente 4 caras, né? Como é que eu vou calcular isso se eu não montei o espaço amostral? O cálculo é bem simples, ó. A gente vai fazer uma combinação de 6 elementos 4 a 4, né? Tomados 4 a 4 ou agrupados 4 em 4. Por que a gente faz combinação aqui? Quando a gente vem trabalhar com essas possibilidades aqui, ó, de 4 caras, né? Se eu pegar, opa, eu coloquei foi 4 coroa aqui, né? Vou colocar aqui cara e cara. Que eu tô chamando o C de coroa e o K de cara, né? Como eu tinha chamado assim antes, vou continuar chamando aqui para não confundir. Então, por exemplo, eu tenho esse resultado aqui. Se eu trocar, ó, pessoal, essa cara com essa coroa de lugar, aí o que vai acontecer? Aqui é cara, né? Se eu trocar essa cara com essa coroa de lugar igual eu fiz aqui, ó, isso aqui é outro resultado. Agora, se eu trocar essa cara com essa, é a mesma coisa de eu pegar isso aqui e escrever de novo. Porque trocar esse com esse vem para cá e esse vem para cá, ó, é o mesmo conjunto. Tá vendo? Então não faz diferença. Quando a ordem não faz diferença, né, a gente tem uma combinação. Então por isso a gente vai fazer aqui uma combinação de 6 elementos tomados 4 a 4. Isso aqui é a quantidade de chances de eventos, né, sair 4 caras. Ou seja, tem 15 resultados que tem 4 caras no lançamento de 6, ao lançar 6 vezes a moeda, né? 15 dos resultados possíveis são com 4 caras. Isso aí em 64 possibilidades de resultado, né? Então dá 23,5. Logo, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu quiser calcular esse tipo de evento, né? Esse tipo de probabilidade com evento assim, é só fazer uma combinação. Na pergunta 2 aqui, ó, ela está falando qual é a probabilidade de sair pelo menos 4 caras, né? Pelo menos 4 quer dizer que pode sair 4, pode sair 5 caras ou 6 caras. Então, para calcular a quantidade, a probabilidade de sair 4 ou 5 ou 6, esse ou aí, ele dá a ideia de adição nesse caso, né? Então, a gente pode ter resultado que sai 4 caras. Então eu preciso fazer uma combinação de 6 elementos 4 a 4. Mas também pode sair 5 caras, então eu faço combinação de 6 elementos tomados 5 em 5. Ou podem sair 6 caras, que eu faço combinação de 6 elementos tomados de 6 em 6, né? E quando eu somar isso tudo, eu tenho aqui 22 resultados possíveis de 64, né? E a última pergunta, que é a letra C, ele pergunta aqui, ó, qual é a probabilidade de sair cara no primeiro, no terceiro e no quinto lançamentos, né?
Então isso aqui, ó, já é fixo. Eu tenho uma possibilidade aqui, uma aqui, que é cara. Agora, para as outras posições, na segunda, quarta e sexta posição, pode sair cara ou coroa. Então eu tenho duas possibilidades, duas e duas. Logo eu tenho uma possibilidade vezes duas, vezes uma, vezes duas, vezes uma, vezes duas. Né? Ou seja, quem vai mandar é essa parte aqui, ó, que tem duas, porque aqui já está fixa, é uma possibilidade. Então a ideia aqui é que dois resultados possíveis vezes 2, né? 2 ao cubo, 8. 8 resultados possíveis em quanto? 64, ou seja, 1/8, que é o mesmo que 0,125 ou 12,5%. Tá certo? Essa questão aqui é bem parecida com a questão 13 da página 110 do livro. Agora eu sugiro que vocês tentem fazê-la, né? E enviem as dúvidas aí depois de tentar resolver. Tá joia, pessoal? Envia no chat, lá no fórum, lá na página ou pelo WhatsApp. Um abraço, galera.